quando vi aquela vaca tossindo sangue no curral vazio, com meu bebê chorando nos braços e minha sogra dizendo: "É tudo que você vai levar daqui." Eu não imaginava que aquela decisão deles seria o melhor presente que me dariam na vida. Meu nome é Carmen, e esta é a história de como perdi tudo e ganhei muito mais do que jamais tive. É a história de uma vaca doente, de uma família que me traiu e de como descobri que dentro de mim havia uma força que eu nem sabia que existia. Tudo começou há 3 anos, quando me casei com Ricardo numa pequena igreja da aldeia. Lembro-me perfeitamente daquele dia. O vestido branco emprestado, as flores silvestres que colhemos na manhã do casamento e o sorriso do Ricardo quando me viu entrar na igreja. Ele era o homem mais bonito que eu já tinha visto, com aqueles olhos castanhos profundos e aquele jeito calmo de falar que me fazia sentir segura. A fazenda dos Mendoza era próspera naquela época. Vacas Holstein gordas pastavam em campos verdes que pareciam não ter fim. Os currais transbordavam de atividade desde o amanhecer até o anoitecer. A casa grande sempre cheirava a tortilhas requém, faitas e café fresco. Era o tipo de lugar que você vê e pensa: aqui as pessoas são felizes, aqui há futuro. Dona Esperança, minha sogra, recebeu-me com um abraço apertado naquele primeiro dia. "Bem-vinda à tua nova casa, minha filha", disse-me com os olhos brilhantes. Senti que finalmente tinha encontrado o lugar onde pertencia. Eu tinha perdido meus pais anos antes num acidente. Não tinha irmãos, não tinha ninguém. A família Mendoza era tudo que eu tinha no mundo. Os domingos eram os meus dias favoritos. Toda a família reúne-se no salão principal para o almoço. Dona Esperança presidia a mesa com aquela autoridade maternal que só as matriarcas verdadeiras possuem. Ricardo contava histórias das suas aventuras como vaqueiro, fazendo-nos rir com as suas imitações dos animais. Miguel e Roberto, seus irmãos, debatiam sobre preços do gado e mercados, sempre com aquela paixão que caracteriza quem ama o que faz. Eu ajudava em tudo. Levantava-me às 5 da manhã para preparar o café da família. Lavava montanhas de roupa no tanque de pedra até as mãos ficarem gretadas. Cuidava das vacas que pariam nas madrugadas frias. Fazia comida para os trabalhadores. Nunca me quixei, nunca pedi nada em troca. Fazia tudo com amor, porque aquela era minha família, a minha casa, o meu futuro. Então, Ricardo morreu. Foi há 6 meses. Uma tempestade elétrica assustou o cavalo dele e o arrastou contra as rochas do barranco. Encontrei o corpo ao amanhecer, quando saí para procurá-lo, porque ele não tinha chegado a casa. Ainda me lembro do frio que senti quando o vi ali, imóvel, com os olhos abertos, olhando para o céu, como se estivesse a fazer uma última pergunta a Deus. Estava grávida de 7 meses quando ele morreu. Sebastião nasceu 2 meses depois, num quarto silencioso da casa grande. Sem o pai para segurar a minha mão, sem ninguém que realmente se importasse se eu sobreviveria ao parto. Dona Esperança estava lá, mas era diferente. O seu olhar tinha mudado. Já não me via como uma filha. Via-me como um peso, como alguém que estava ali a consumir recursos que não me pertenciam. As conversas cortavam-se quando eu entrava na cozinha. Letícia e Rosa, as esposas de Miguel e Roberto, que antes me incluíam nas suas conversas sobre receitas e novelas, agora sussurravam entre si e calavancei quando me viam. Sentia-me invisível na minha própria casa, ou melhor, na casa que eu pensava que era minha. A fazenda também começou a mudar. Os campos pareciam menos cuidados. Algumas vacas tinham sido vendidas. Os trabalhadores chegavam tarde e iam-se cedo. Tudo parecia desmoronar-se lentamente, mas ninguém me perguntava a minha opinião sobre nada. Eu era apenas a viúva, a boca extra para alimentar o problema que ninguém sabia como resolver. Naquela manhã de março, estava no pátio a estender as fraldas do Sebastião quando ouvi a voz da Dona Esperança. "Carmen, vem cá." O tom era diferente. Mais frio, mais distante.
como quando se fala com um empregado que vai ser despedido. Peguei no Sebastian, que tinha apenas 8 meses e ainda gatinhava, e caminhei até a casa principal. As minhas sandálias faziam barulho contra as pedras do pátio. O sol da manhã já picava forte, e as cigarras cantavam nas árvores. Tudo parecia normal, mas algo no ar estava denso, carregado, como antes de uma tempestade. Quando entrei no salão, parei. Estavam todos ali reunidos como num tribunal. Dona Esperança ocupava a sua cadeira de sempre, aquela de espaldar alto que tinha pertencido ao marido falecido. Miguel e Roberto estavam de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos e expressões sérias. Letícia e Rosa Centevan, sei no sofá de couro, com os olhares fixos nas mãos, como se o chão fosse a coisa mais interessante do mundo. Senta-te, ordenou Dona Esperança, apontando para uma cadeira pequena à sua frente. Obedeci, acomodando Sebastião no meu colo. O bebê brincava com os botões da minha blusa, alheio à tensão que enchia a sala como fumo espesso. Os seus dedinhos rechonchudos brilhavam com saliva e emitia sonzinhos de alegria que contrastavam brutalmente com o silêncio pesado dos adultos. Temos estado a falar sobre a tua situação aqui, começou Dona Esperança juntando as mãos sobre o colo. A minha situação. As palavras saíram como um sussurro. O Ricardo já não está conosco. Continuou ela, como se explicasse algo óbvio. E esta fazenda tem que continuar a funcionar. Tem que manter-se na família. Miguel limpou a garganta e aproximou-se um passo. O que a minha mãe quer dizer é que tivemos que tomar decisões difíceis. A fazenda está a passar por um momento complicado economicamente. Os preços do gado baixaram. Tivemos perdas no ano passado. Parou, olhando para o bebê, que agora tentava meter o punho inteiro na boca. E precisamos fazer cortes. Não podemos manter despesas que não sejam essenciais, acrescentou Dona Esperança. E o seu tom era totalmente neutro, como se falasse do clima. Senti que algo frio se instalava no meu estômago. As palavras flutuavam no ar, mas eu não conseguia processá-las completamente. Não entendo o que isso tem a ver comigo, disse, embora no fundo já começasse a entender. Claro que entendes, interveio Roberto virando-se finalmente para mim. És uma mulher inteligente. Sabes que as coisas não podem continuar iguais. Letícia tossiu suavemente e remexeu-se no assento. Rosa continuava a olhar para as mãos como se fossem o mais fascinante do mundo. Esta é a minha casa, disse, e a minha avó sou mais pequena do que eu gostaria. O Ricardo e eu construímos uma vida aqui. O Sebastião nasceu aqui. O Ricardo está morto. Cortou Dona Esperança, e as palavras caíram como marteladas. E tu não és uma Mendoza de sangue. O Sebastião sim, mas tu não. O bebê começou a inquietar-se, como se sentisse a tensão que crescia na sala. Emitiu um gemido suave e agarucei mais forte a minha blusa. O que estão a tentar dizer-me? Eu balançava Sebastião automaticamente, mas a minha voz tremia. Miguel sentou-se no braço do sofá, como tentando parecer mais casual. Olha, Carmen, não queremos que isto seja mais difícil do que precisa ser. Foste parte da família durante estes anos, e isso valorizamos. Mas a realidade é que não podemos manter-te, interrompeu Dona Esperança sem piedade. A fazenda mal dá para nós. Não há espaço nem recursos para pessoas de fora. Pessoas de fora. Repeti as palavras com incredulidade. Vivi aqui 3 anos. Cuidei do Ricardo quando esteve doente. Cuidei de si quando teve pneumonia. Ajudei nos partos, nas colheitas. E agradecemos, disse Roberto. Mas o seu tom era mecânico. Mas isso foi antes. As coisas mudaram. Sebastião começou a chorar a sério agora. Um choro agudo que encheu o silêncio tenso. Levantei-o contra o meu ombro e dei-lhe palmadinhas nas costas, tentando acalmá-lo enquanto o meu próprio mundo desmoronava. Para onde querem que eu vá? Sussurrei. Não tenho família. Os meus pais morreram há anos. Não tenho irmãos. Não tenho dinheiro poupado.
Não tenho nada. Isso não é problema nosso, disse Dona Esperança, e a sua frieza era tão completa que senti que me batiam fisicamente. Lembrei-me das noites sem dormir a cuidar dela, quando esteve doente com febre, das madrugadas a Leventerme para ajudar com as vacas que pariam, dos dias inteiros a lavar roupa de toda a família no tanque de pedra até as mãos se gretarem, das refeições preparadas sem que ninguém me pedisse, dos netos dela cuidados quando os pais tinham que viajar. Generosos, repeti em voz baixa, como provando o sabor da palavra. Rosa finalmente levantou a vista e olhou-me com algo que poderia ter sido pena. Entendemos que é difícil, disse com voz suave, mas todos temos que fazer sacrifícios. Todos? Olhei em volta. Vocês, o que estão a sacrificar? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Roberto aproximou-se da janela e olhou para os currais. Olha, não queremos ser cruéis contigo. Por isso decidimos ajudar-te a começar no outro lado. Dona Esperança assentiu e pôs-se de pé, caminhando até o aparador onde guardava os papéis importantes da fazenda. Vamos dar-te algo para começares a tua nova vida, disse abrindo uma das gavetas. Senti um lampejo de esperança. Talvez não fosse tão mal como parecia. Talvez realmente quisessem ajudar-me. Damos-te a vaca magra, anunciou Dona Esperança virando-se com um papel na mão. Aquela que está doente no curral das traseiras. A Holstein velha. Podes levá-la. O mundo parou. Conhecia perfeitamente essa vaca. Era a mais velha da fazenda. Tinha pelo menos 15 anos. Tossia constantemente. Tinha perdido muito peso nos últimos meses e mal se mantinha de pé. Os veterinários tinham dito que provavelmente tinha tuberculose bovina e que não valia a pena gastar dinheiro a tratá-la. Uma vaca doente. As palavras saíram como um sussurro incrédulo. É uma Holstein de boa linha, disse Miguel, como se isso arranjasse tudo. Com o tratamento adequado, poderia recuperar-se. Vocês mesmos disseram que não valia a pena tratá-la. Bem, para nós não vale, mas tu podes tentar, disse Roberto encolhendo os ombros. Dona Esperança voltou à sua cadeira e sentou-se com as costas muito direitas. É mais do que tinhas quando chegaste aqui há 3 anos, disse, sem me olhar nos olhos. Lembrei-me do dia que cheguei à fazenda. Ricardo tinha me trazido na sua caminhoneta desde a aldeia, carregando apenas uma mala pequena e muitos sonhos. Dona Esperança tinha me recebido com um abraço e um prato de mole. Bem-vinda à tua nova casa, minha filha, tinha me dito. O contraste doía mais do que qualquer golpe físico. O silêncio estendeu-se como uma mancha de óleo. Sebastião tinha deixado de chorar, mas continuava inquieto, movendo-se nos meus braços. Os seus olhinhos escuros olhavam em volta, como se tentasse entender por que todos os adultos estavam tão tensos. Quando? Perguntei finalmente. Hoje, respondeu Miguel sem hesitar. A Letícia já empacotou as tuas coisas. Estão no quarto. Senti que o chão desaparecia sob os meus pés. Levantei-me com pernas trêmulas, segurando Sebastião contra o meu peito. Hoje, neste momento, está decidido, disse Dona Esperança, com finalidade. Não há mais nada para falar sobre isto. Procurei nos rostos de todos algum sinal de dúvida, alguma fissura naquela determinação fria. Mas Miguel olhava pela janela. Roberto examinava as unhas. Letícia e Rosa continuavam a evitar o meu olhar. Boa sorte, minha filha, acrescentou Roberto. E o seu tom quase casual fez com que as palavras soassem como uma bofetada. Vais precisar dela, assente lentamente, como se estivesse num sonho ou num pesadelo. Vou buscar as minhas coisas, murmurei. Já estão junto à porta das traseiras, disse Letícia em voz baixa. E também preparei um pouco de comida para o bebê, para os primeiros dias. Era o primeiro gesto de bondade de toda a manhã. E por alguma razão, esse pequeno ato de compaixão
fez com que finalmente sentisse vontade de chorar, mas não o faria ali, não diante deles. Obrigada, disse e saí do salão com a cabeça erguida. Os meus pertences estavam efetivamente junto à porta traseira. 2 sacos de pano gastos que continham toda a minha vida. Roupa para mim e para o Sebastião. Fraldas, o biberão do bebê. Algumas fotos do Ricardo, que tinha conseguido resgatar, e um saco pequeno com latas de leite em pó e papa. Tudo cabia em 2 sacos. 3 anos de vida reduzidos a quase nada. Carreguei os sacos e dirigi-me ao curral onde estava a vaca doente. O animal, ou Rumi, com olhos vidrados quando me aproximei. Tinha as costelas muito marcadas e manchas estranhas na pele. Quando respirava, fazia um som áspero que parecia papel a amassar-se. Olá, Esperança, disse-lhe, sem ironia, pondo-lhe o mesmo nome que a minha sogra. A vaca não protestou quando lhe pus a corda à volta do pescoço. Parecia tão derrotada como eu me sentia. Miguel apareceu no curral com outra corda mais forte. Toma, esta vai durar-te mais, disse, e por um segundo a sua voz soou quase humana, quase culpada. Peguei na corda, sem dizer nada. Miguel ficou ali parado por um momento, como se quisesse acrescentar algo mais. Para onde vés? Perguntou finalmente. Não sei. Miguel assentiu e deu-me as costas. Viu-o afastar-se em direção à casa grande, de onde saía fumo da chaminé, e se ouviam vozes da família que se preparava para almoçar, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de destruir a minha vida inteira. Atei bem a corda ao pescoço da vaca, pendurei os sacos ao ombro, acomodei Sebastião no braço livre e comecei a caminhar em direção ao caminho de terra que levava à estrada principal. As minhas sandálias levantavam pequenas nuvens de pó. O sol da manhã já picava forte e as cigarras cantavam nas árvores. Não me virei para olhar a casa, nem uma vez, mas enquanto caminhava, senti que algo mudava dentro de mim. A humilhação ardia como fogo, mas também estava a acender algo novo, algo que nunca tinha sentido antes. Uma determinação fria e dura, como metal forjado em brasas. A luta apenas começava. Caminhei durante 5 horas sob o sol abrasador de março. A vaca Esperança tossia a cada poucos passos e tinha que parar constantemente para descansar. Sebastião dormia pesadamente nos meus braços, suado pelo calor, e os sacos ficavam mais pesados a cada quilômetro. Ao entardecer, cheguei a uma pequena aldeia que não conhecia. Uma placa descolorida dizia: San Miguel das Flores, população 847. As ruas estavam vazias, exceto por alguns cães magros que dormiam sob as sombras e galinhas que bicavam entre o lixo acumulado nas esquinas. A bomba de gasolina da aldeia estava fechada, com janelas partidas e bombas de combustível enferrujadas. Atrás do edifício abandonado havia um terreno baldio com alguns mesinheiros retorcidos e relva seca que estalava sob os pés. Vai ser aqui, sussurrei a Sebastião. Atei a corda de Esperança a uma das árvores mais grossas e estendi um cobertor velho no chão. A vaca daí tosse imediatamente, respirando com dificuldade. Sentei-me contra o tronco e dei o último biberão ao meu filho. Era minha primeira noite sem teto em toda a minha vida. Quando Sebastião adormeceu, permiti que as lágrimas corressem pelas minhas faces. Chorei pelo Ricardo, pela família que me tinha expulsado, pela incerteza que me esperava. Chorei até ficar sem lágrimas enquanto Esperança tossia suavemente na escuridão. Amanhã vamos começar, disse a vaca. Não sei como, mas vamos começar. O amanhecer chegou com um canto de galos distantes e o choro de Sebastião a pedir comida. Preparei-lhe o pequeno almoço com a última lata de leite em pó, calculando que me restava comida para 2 dias no máximo. Precisava de dinheiro, urgentemente. Caminhei até o centro da aldeia, carregando Sebastião.
deixando Esperança atada à sombra. São Miguel das Flores era mais pobre do que tinha visto de longe. As casas tinham paredes de adobe gretado, telhados de chapa enferrujada e pátios cheios de terra. Mas as pessoas que encontrei na rua principal foram amáveis. Bom dia, cumprimentei uma mulher que varria em frente à sua casa. Bom dia, jovem. Não és daqui, pois não? Não, senhora. Venho à procura de trabalho. A mulher, de uns 50 anos, com o cabelo apanhado numa trança grisalha, parou e ouviu-me com atenção. Trabalho. Aqui não há muito trabalho, filha. O que sabes fazer? Um pouco de tudo. Cozinhar, limpar, cuidar de animais, lavar roupa. Tens onde ficar? Hesitei antes de responder. Por agora estou à procura de um lugar. A mulher entendeu imediatamente. Os seus olhos suavizaram-se. Como te chamas, Carmen? E ele é o Sebastião. Eu sou Dolores, mas chamam-me Dona Lola. Tens fome? A pergunta era tão simples e direta que senti vontade de chorar outra vez. Assenti, sem conseguir falar. Vem, entra, vou dar-te pequeno almoço. A casa de Dona Lola era pequena, mas limpa. Cheirava a café acabado de fazer e tortilhas quentes. A mulher serviu-me um prato de feijão refrito, ovos mexidos e tortilhas de milho, e preparou outro biberão para Sebastião. Como tranquila, disse sentando-se à minha frente, com a sua própria chávena de café. De onde vens, Carmen? Contei-lhe uma versão resumida da minha história. Dona Lola ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando. Essa gente não tem coração, disse finalmente. Mas já estás aqui, e há que olhar em frente. O que pensas fazer? Não sei. Tenho uma vaca, mas está doente. Uma vaca, onde a tens? No terreno atrás da bomba de gasolina. Dona Lola levantou-se imediatamente. Vem, vamos vê-la. Aqui na aldeia vive o Dom Aurélio. Ele sabe muito de vacas. Vamos ver o que ele diz. Dom Aurélio revelou ser um homem de 70 anos, magro e curtido pelo sol, com mãos grandes e calejadas. Vivia numa casa pequena rodeada de currais onde tinha cabras, galinhas e 2 vacas leiteiras. Quando viu Esperança, ficou calado por um longo momento, examinando-a de todos os ângulos. O que acha, Dom Aurélio? Perguntou Dona Lola. Está muito doente, disse o velho tocando o lombo da vaca. Tem infecção respiratória, seguramente tuberculose. Mas parou, agachando-se para examinar os úberes. Mas é uma Holstein pura. Olha estas linhas, esta estrutura. Esta vaca vem de bom sangue. Senti uma pequena faísca de esperança. Pode curar-se com medicamentos? Sim, mas vão ser caros. Antibióticos, vitaminas, soro. Uns 500 euros em medicamentos, 500 euros. Não tinha nem 50. E se não se curar? Dom Aurélio encolheu os ombros. Poi, mo. Mas se a curas e fica bem, uma vaca assim pode dar até 20 litros de leite diários. E uma Holstein prenha vale muito dinheiro, como consigo 500 euros? Trabalhando, disse Dona Lola. E eu vou ajudar-te. Nessa mesma tarde, Dona Lola levou-me a conhecer a senhora Martínez, que tinha uma pequena tasca na praça principal. Preciso de quem me ajude de manhã, disse a senhora Martínez, depois de ouvir a história. Preparar comida, servir, limpar. Posso pagar-te 50 euros por dia. Aceitei imediatamente. Posso começar amanhã. Podes começar agora se quiseres. Trabalhei até às 8 da noite, a preparar comida para os clientes do turno noturno. Tamales, quesadillas, café. As minhas mãos lembrarão-se automaticamente de todos os anos a cozinhar na fazenda dos Mendoza. A senhora Martínez ficou impressionada com a minha rapidez e tempero. Voltas amanhã às 5 da manhã, disse-me entregando 50 euros em notas amarrotadas. Olhei para as notas como se fossem ouro. Era o primeiro dinheiro que ganhava por minha conta.
em toda a minha vida. Nessa noite dormi um pouco melhor. Tinha comprado leite para Sebastião e tortilhas para mim. Esperança continuava a tossir, mas Dom Aurélio tinha dito que lhe desse água com sal para ajudar a respirar melhor. Os dias seguintes seguiram a mesma rotina. Levantava-me antes do amanhecer. Levava Sebastião com Dona Lola, que se tinha oferecido para cuidar dele. Trabalhava na tasca até as 2 da tarde e depois procurava trabalhos extras pelas tardes. Lavava roupa para as senhoras da aldeia, limpava casas, ajudava Dom Aurélio com as cabras em troca de leite fresco. Cada euro que ganhava poupava-o religiosamente numa lata de café que escondia entre as minhas coisas. Quarto dia, um homem chamado Ernesto chegou à tasca com uma proposta. Dona Carmen, disseram-me que faz muito boa comida. Tenho uma construção do outro lado da aldeia. São 12 trabalhadores e preciso de quem lhes faça comida. Interessa-lhe? Posso pagar 100 euros diários. Senti que o coração me saltava. 100 euros por dia significava que em 5 dias teria o dinheiro para os medicamentos de Esperança. A que horas? E onde? Às 6 da manhã. Comida para 12 pessoas. Tenho todos os ingredientes. Aceitei imediatamente, embora significasse trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite. Dom Aurélio ajudou-me a calcular exatamente que medicamentos precisava esperar. Oxitetraciclina para infecção, complexo B para lhe dar força e este xarope especial para a tosse. Explicou escrevendo uma lista. Tudo junto são 480 euros. E vai funcionar se a vaca tiver vontade de viver. Olhei para Esperança, que apesar da doença, continuava a comer a relva seca que lhe levava todas as manhãs. Ela tem vontade, disse. Vejo nos seus olhos. Ao 7º dia tinha 500 euros exatos na minha lata de café. Contei-os 3 vezes para ter a certeza. Eram notas sujas e amarrotadas, algumas rasgadas e remendadas com fita cola, mas eram meus. Tinha-os ganho com as minhas próprias mãos. Vamos buscar os medicamentos, diz a Dom Aurélio. O veterinário da aldeia seguinte era um homem jovem que se surpreendeu ao ver Esperança. Esta vaca está muito mal. Tens a certeza de que vale a pena gastar o dinheiro? Tenho a certeza, respondi sem hesitar. Bem, são 10 dias de tratamento. Injeções de 12 em 12 horas. Não podes falhar nenhuma única dose. Assenti. Não ia falar. Nessa noite, enquanto preparava a primeira injeção, Dona Lola sentou-se junto a mim. Sabes o que eu gosto em ti, Carmen? O quê? Que não te queixas. Chegaste aqui sem nada, com um bebê e uma vaca doente, e em vez de te lamentares, puseste-te a trabalhar. Injetei o antibiótico no pescoço de Esperança. A vaca nem se mexeu. O que mais podia fazer? Morritas render-se-iam, ou estariam à espera que alguém resolvesse os seus problemas. Acariciei o lombo de Esperança. O meu filho e esta vaca dependem de mim. Não posso render-me. Exatamente. Por isso vais conseguir sair em frente. Ao 3º dia de tratamento, Esperança deixou de tossir tanto. Ao 5º dia, pisei, de pé, quando me viu chegar. Ao 8º dia, comi a relva com apetite normal. Está a funcionar, gritei abraçando o pescoço da vaca. Dom Aurélio sorriu ao vê-la. Eu disse-te que era de bom sangue. Olha como está a recuperar peso no 10º dia. Quando apliquei a última injeção, Esperança parecia uma vaca completamente diferente. Continuava magra, mas os seus olhos brilhavam. A respiração era normal e movia-se com energia. Agora há que engordá-la e ver se conseguimos prenhá-la, disse Dom Aurélio. Prenhá-la como tem um touro. Se a cobres e fica prenha, em 9 meses tens outra vaca. E entretanto, vai dar leite. Senti uma emoção
estranha. Pela primeira vez em semanas estava a pensar no futuro, em planos, em possibilidades. Quanto cobra pelo serviço do touro? Pra ti nada. Tu ajudas-me com as minhas cabras, e eu ajudo-te com isto. Nessa noite sentei-me sob as estrelas, com Sebastião adormecido nos meus braços e Esperança a pastar tranquilamente junto a nós. Tinham passado exatamente 2 semanas desde que saí da fazenda dos Mendoza. 2 semanas, mas sentia-me como outra pessoa. Tinha 50 euros poupados outra vez. Tinha trabalhos estáveis. Tinha uma vaca sã. Tinha amigos que me apoiavam. Tinha esperança. Sabes o que é esperança? Disse a vaca. Acho que vamos estar bem. A vaca levantou a cabeça e olhou-me como se entendesse, como se concordasse, como se soubesse que o pior já tinha passado. 3 meses depois já era uma cara conhecida em São Miguel das Flores. Levantava-me todos os dias, às 4:30 da manhã. Preparava upa e coeno álmoco para os trabalhadores da construção. Corria para a tasca da senhora Martínez para o turno matinal. E pelas tardes lavava roupa ou ajudava Dom Aurélio com seus animais. Esperança tinha engordado consideravelmente e estava prenha. Dom Aurélio calculava que o bezerro nasceria em 6 meses e a vaca já começava a dar um pouco de leite que eu vendia às famílias da aldeia. 5 litros diários, contava Dom Aurélio medindo a produção. Quando tiver o bezerro vai dar o dobro. Tinha conseguido poupar quase 1.000 euros, que guardava numa caixa de metal, enterrada sob um mesinheiro, onde dormia. Sebastião tinha feito 1 ano e já gatinhava por todo lado, sempre sob o cuidado amoroso de Dona Lola. Mas eu queria mais. Dom Aurélio, disse uma tarde enquanto ajudava a ordenhar as cabras. Acha que consegui arranjar outra vaca? Outra? Para quê queres outra? Pois se uma me dá 5 litros, 2 dar-me-ão 10, posso fazer queijos, vender mais leite. Dom Aurélio, eu sei, tens cabeça para os negócios, mas as vacas boas são caras. Quanto custa uma? Uma Holstein jovem, sã, prenha, uns 8.000 euros. Era muito dinheiro, mas eu já não via números impossíveis. Via-os como metas. E se não estiver prenha, 5.000. Mas então tens que esperar para prenhar e esperar 9 meses. Fiz cálculos mentais. Ganhava aproximadamente 200 euros diários entre todos os meus trabalhos. Se poupasse 150 diários, em 2 meses teria o dinheiro. Vou conseguir 5.000 euros, disse. Como? Trabalhando mais. Nessa mesma tarde, fui visitar todas as senhoras da aldeia que me compravam leite. Cenoura Lopes não gostaria que eu lhe trouxesse queijo fresco? Também sabes fazer queijo? Posso aprender. E também posso fazer natas, manteiga. Tinha investigado os preços na aldeia vizinha. O queijo a 30 euros o quilo, as natas a 20 o litro. E que precisas? Um lugar onde o fazer e alguém que me ensine. A senhora Lopes ficou pensativa. A minha comadre em Santo Antônio sabe fazer queijos e eu tenho um quarto vazio atrás da minha casa. Se me deres 20% dos lucros, podes usá-lo. Estendi a mão. Negócio feito. Dom Aurélio conhecia o caminho para Santo Antônio e ofereceu-se para me acompanhar no domingo seguinte. Deixei Sebastião com Dona Lola e fomos no autocarro das 6 da manhã. A comadre da senhora Lopes era uma mulher de 60 anos chamada Dona Carmen, igual a mim. Então, queres aprender a fazer queijos? Sim, senhora. Quero fazer um negócio. Bem, pois vamos ver que tal te sais. Dona Carmen lavou-me a sua queijaria artesanal, atrás da sua casa. Era um quarto pequeno com grandes panelas de aço, moldes de madeira e prateleiras cheias de queijos em diferentes fases de cura. O segredo está na temperatura e na paciência, explicou enquanto aquecia o leite, e em usar coalho de boa qualidade. Observei cada movimento.
cada detalhe. Quando Dona Carmen cortou a coalhada, pedi para tentar. As minhas mãos aprenderam rapidamente o movimento correto. Tens boas mãos para isto, disse a mulher mais velha. De onde vens? Contei-lhe a minha história. Dona Carmen ouviu enquanto trabalhávamos juntas, formando os queijos e pondo-os nos moldes. Essa família não sabia o tesouro que tinha, disse finalmente. Mas melhor para ti. Agora és livre de fazer a tua própria vida. Acha que pode funcionar o meu plano? Claro que sim. Mas vais precisar de mais leite do que te dá uma só vaca. Isso já tenho pensado. Dona Carmen sorriu. Gostas-me, rapariga? Vou ensinar-te tudo o que sei. Regressei a San Miguel com a cabeça cheia de novos conhecimentos e um caderno com receitas cuidadosamente anotadas. Tinha combinado com Dona Carmen que regressaria de 15 em 15 dias para continuar a aprender. Na segunda-feira seguinte, comecei a minha produção de queijos, usando todo o leite de Esperança mais o que comprava a Dom Aurélio. Consegui fazer 3 queijos pequenos no primeiro dia. Como ficaram? Como ficaram? Perguntou Dona Lola, que tinha vindo ver-me trabalhar. Cortei uma fatia do primeiro queijo e ofereci-lhe. Prove. Dona Lola mastigou lentamente com cara séria. Esperei, nervosa. Tá bom, disse finalmente. Muito bom. Senti uma onda de alívio e orgulho. A sério, isto vai vender-se bem. E vendeu-se bem. O primeiro queijo esgotou em 2 dias. O segundo também. Comecei a receber encomendas de pessoas de aldeias vizinhas que tinham ouvido falar dos meus queijos, mas precisava de mais leite urgentemente. Dom Aurélio, conhece alguém que me possa vender leite? Está o Dom Ramiro, que tem 5 vacas, mas ele vende todo o leite à empresa leiteira da cidade. Pagam-lhe bem, 12 euros o litro, mas tem que a levar até lá, e às vezes não lhe a recebem toda. Pensei rapidamente. E se eu lhe comprar o leite a 14 euros o litro e vier eu buscá-lo? Dom Aurélio coçou o queixo. Isso pode convir-lhe, mas são uns 30 litros diários. Tens dinheiro para lhe pagar? Vou ter. Fui falar com Dom Ramiro nessa mesma tarde. Era um homem de meia idade, sério, mas justo. 14 euros o litro? E vens tabasco todos os dias às 7 da manhã. E que garantia tenho de que me vais pagar? Tirei as minhas poupanças da bolsa. Aqui tenho para lhe pagar a primeira semana completa. E se um dia não lhe puder pagar, esse dia não me dá leite. Dom Ramiro olhou para o dinheiro e depois olhou para mim. Tens coragem, rapariga? Tá bem. Começamos amanhã. Com 35 litros de leite diários, podia fazer 15 queijos grandes por dia a 30 euros cada um. Eram 450 euros de rendimentos diários, descontando as despesas de leite, coalho e a percentagem da senhora Lopes. Ficava-me com 200 euros de lucro limpo. Em 2 semanas tinha recuperado todo o investimento e comecei a poupar a sério, mas queria expandir-me mais. Cenoura Martínez, disse a dona da tasca, que lhe parecia se eu lhe fornecesse todos os lacticínios que precisa, natas para o café, queijo para as quesadillas, manteiga, a que preço? Tinha calculado os números cuidadosamente. 20% menos do que paga agora e qualidade garantida. Negócio feito. Mas preciso que seja constante. Todos os dias. Contratei Maria, uma rapariga de 17 anos da aldeia, para me ajudar com a produção de queijos. Pagava-lhe 50 euros diários e estava a ensiná-la todo o processo. Como sabes fazer tudo isto? Perguntou-me Maria um dia, enquanto moldávamos queijos juntas. Vou aprendendo à medida que vou andando, respondi. E quando não sei algo, pergunto. Não tens medo de te enganares? Parei um momento pensando na resposta. Tinha mais medo de ficar sem fazer nada. 2 meses depois, tinha clientes em 3 aldeias diferentes. Tinha comprado uma bicicleta usada para fazer as entregas mais depressa e Maria já geria sozinha a produção básica de queijos.
Dom Aurélio encontrou-me a contar dinheiro uma tarde e assoviou impressionado. Quanto tens poupado já? 4.500 euros. Já quase chegaste aos 5.000. Sim, mas mudei de plano. Como? Agora quero 8.000 para comprar uma vaca prenha. Dona Aurélio Rousset. Não te contentas com pouco, pois não? Para que contentar-me? Era verdade. Tinha descoberto algo nesses meses. Cada vez que conseguia uma meta, imediatamente via a próxima possibilidade. E cada possibilidade era maior que a anterior. A tasca da senhora Martinez tinha ficado famosa pelas quesadillas com o meu queijo. A senhora Lopes tinha proposto expandir o quarto para fazer mais queijos. Dom Ramiro tinha sugerido comprar vacas juntos para ter mais leite. Tudo crescia, tudo se conectava. Uma tarde, enquanto regressava de fazer entregas na minha bicicleta, parei numa colina que dava vista para a aldeia. Sebastião ia sentado num cestinho à frente, brincando com um pequeno queijo que lhe tinha feito especialmente para ele. Dali, podia ver toda a minha nova vida. Dom Aurélio a cuidar de Esperança no curral que tínhamos construído juntos. Dona Lola a estender roupa no seu pátio. A queijaria improvisada, onde Maria continuava a trabalhar. O fumo a sair da tasca, onde a senhora Martinez preparava o jantar usando os meus produtos. 6 meses atrás, tinha chegado ali sem nada. Agora tinha um negócio próspero, empregados, clientes, um lugar na comunidade. E o mais importante, tinha um plano para o futuro. Sabes o que é, Sebastião? Disse ao meu filho, que me olhava com aqueles olhos enormes que tinha herdado do Ricardo. A tua mãe já não tem medo. Sebastião sorriu e bateu palmas como se entendesse. Pedalei, descida abaixo em direção à aldeia, com o vento fresco da tarde a acorixar-me o rosto e o som do meu filho a rir, misturando-se com o tilintar das garrafas de leite no cesto. Amanhã ia falar com Dom Ramiro sobre comprar aquela vaca prenha. Depois de amanhã tinha que ir a Santo Antônio aprender a fazer um queijo novo que Dona Carmen queria ensinar-me. Na próxima semana ia procurar clientes na aldeia maior, a 1 hora dali. Cada dia havia algo novo para construir e eu finalmente tinha entendido algo fundamental. Eu era boa a construir, muito boa. 1 ano e meio depois tinha 3 vacas Holstein, uma queijaria formal com frigorífico e 2 empregadas. O meu negócio Tinhasé, expandido a 5 aldeias, vendia 50 quilos de queijos semanais e acabava de assinar um contrato para fornecer laticínios a 3 restaurantes na cidade mais próxima. Sebastião já andava e dizia as primeiras palavras. Vivíamos numa casa pequena, mas confortável, que tinha alugado no centro de São Miguel, com um pátio traseiro onde o menino podia brincar, enquanto eu supervisionava a produção. Nessa manhã de outubro, estava a rever as contas da semana, quando Maria chegou a correr a queijaria. Dona Carmen, vem uma caminhoneta muito elegante pelo caminho principal. Parece que vem para aqui. Levantei a vista dos meus números. Era raro chegarem visitantes em caminhonetas elegantes a São Miguel das Flores. Reconheceste alguém? Não, mas vês que é cara a caminhoneta. Continuei com o meu trabalho, mas 5 minutos depois, ouvi o som de um motor a aproximar-se. Olhei pela janela e senti que o sangue se me gelava. Era a caminhoneta prateada de Miguel Mendoza. A mesma caminhoneta em que tinha chegado à fazenda pela primeira vez quando me casei com Ricardo. Maria, leva o Sebastião para casa e fica com ele lá dentro, disse com voz tranquila. Está tudo bem, Dona Carmen? Sim, só faz o que te digo. Tirei o avental, alicei o cabelo e saí da queijaria. A caminhoneta parou em frente ao portão e Miguel desceu do lugar do condutor. Vinha sozinho. Parecia diferente. Mais velho, mais magro. A sua roupa, que antes estava sempre impecável, agora parecia amarrotada e desgastada. Quando me vai? Tirou o chapéu e ficou parado junto à caminhoneta, como se não soubesse como aproximar-se. Carmen, Miguel,
Olhamo-nos em silêncio durante longos segundos. Notei que ele olhava em volta, observando a queijaria, as vacas no curral, a casa pintada de amarelo, o letreiro que dizia Lacticínios Esperança, Carmen Mendoza, proprietária. Estás bem? Disse finalmente. Estou bem. Miguel aproximou-se uns passos com as mãos nos bolsos. Podemos falar? Apontei para uma mesa de plástico sob uma mangueira. Sentamo-nos um em frente ao outro. Miguel olhava para as próprias mãos, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Como soubeste onde estava? Perguntei. O Dom Aurélio conhece um compadre nosso em São Pedro. A notícia do teu negócio chegou até lá. Disseram que havia uma Carmen Mendoza que fazia queijos muito bons. E vens comprar-me queijos? Miguel levantou a vista. Os seus olhos pareciam cansados. Venho ver como estavas e falar contigo. Fala. Miguel respirou fundo como eu pensei. Para algo difícil. As coisas na fazenda não têm corrido bem desde que te foste. Não respondi. Simplesmente esperei. Primeiro morreram 3 vacas, por uma doença que não soubemos tratar. Depois veio a seca do ano passado e perdemos quase toda a colheita de alfafa. Os trabalhadores foram-se, embora porque não podíamos pagar-lhes. Fez uma pausa, olhando para as minhas vacas que pastavam tranquilamente. O Roberto teve que vender a parte dele da fazenda para pagar dívidas. Foi trabalhar para os Estados Unidos o mês passado. Assenti, mas continuei calada. A minha mãe está doente. Diabetes. Precisa de medicamentos caros e médico todas as semanas. Lamento, disse, e dizia-o a sério. Obrigado. Miguel tirou o chapéu outra vez e girou-o entre as mãos. Carmen, nós enganamo-nos contigo. As palavras ficaram a flutuar no ar morno da manhã. Enganamo-nos. Eu enganei-me, corrigiu Miguel. O Roberto enganou-se. A minha mãe enganou-se. Fomos injustos, senti algo estranho no peito. Não era satisfação exatamente. Era algo mais complexo. Por que vens dizer-me isto agora? Miguel levantou a vista e olhou-me diretamente nos olhos. Porque preciso pedir-te ajuda. O silêncio estendeu-se. Uma galinha passou a correr entre nós, perseguida por Sebastião, que tinha saído de casa, apesar das instruções. O menino parou ao ver o estranho e correu para mim, abraçando-se às minhas pernas. É igualzinho ao Ricardo, disse Miguel com voz suave. Sim. Miguel olhou para o menino durante um momento longo. Como se chama? Sebastião. Sebastião Mendoza. Levantei o meu filho e sentei-o nas minhas pernas. Que tipo de ajuda precisas, Miguel? Para os medicamentos da minha mãe e para salvar o que resta da fazenda. Quanto dinheiro? 20 mil euros. Era uma quantia considerável, mas eu tinha menos. Tinha estado a poupar para comprar um terreno maior e ampliar a minha operação. E o que me ofereces em troca? Miguel ficou calado por um momento. Não tenho nada para te oferecer. Só a promessa de que te vou pagar quando puder, quando vês poder. Não sei. Apertei Sebastião contra o meu peito. O menino brincava com um botão da minha blusa, completamente alheio à gravidade da conversa. A tua mãe sabe que vieste? Miguel abanou a cabeça. Não. Ela ainda pensa que foi correto expulsar-te da fazenda. E tu o que pensas? Penso que foi a coisa mais estúpida que fizemos na nossa vida. Levantei-me e caminhei até ao curral, onde estava a Esperança. A vaca, agora gorda e saudável, levantou a cabeça. Ao ver-me aproximar, ao seu lado, pastava o seu bezerro de 6 meses, forte e vivaz. Miguel seguiu-me. Esta é a vaca que nos deste, disse acariciando o lombo do animal. Sim. Sabes quanto vale agora? Miguel abanou a cabeça. 30 mil euros. Talvez mais. Miguel ficou boquiaberto. 30 mil? E Holstein pura. De excelente genética com cria ao pé e prenha outra vez. Dom Aurélio diz que é uma das melhores vacas da região.
Miguel olhou para Esperança com olhos novos. Não sabíamos. Não sabíamos. Regressei à mesa e sentei-me. Sebastião tinha encontrado um pauzinho e mordia-o feliz. Miguel, vieste aqui a pensar que me ias encontrar a viver na miséria. Miguel demorou a responder. Eu sim, pensei que ias precisar de ajuda, que talvez pudesses regressar à fazenda. Em troca de quê? De cuidar da minha mãe, de ajudar com o que resta do negócio. Ri-me, mas não era um riso amargo. Era um riso de incredulidade genuína. Estás a oferecer-me trabalho na fazenda de onde me expulsaram. Carmen, por favor, entende. Não, interrompi suavemente. Tu é que entendes. Levantei-me outra vez, carregando Sebastião. Eu não preciso da fazenda dos Mendoza. Eu tenho a minha própria fazenda agora. Miguel olhou em volta outra vez, como se apenas agora estivesse a processar o que via. Tudo isto é teu, tudo isto é meu. As vacas, a queijaria, o negócio, esta casa. Construí tudo com as minhas próprias mãos. Carmen, eu não sabia que podia ser-me em frente sozinha. Que era capaz de mais do que lavar roupa e fazer tortilhas. Miguel parecia genuinamente envergonhado. Tens razão. Não sabíamos quem eras, realmente. Caminhei até a caminhoneta de Miguel. Ele seguiu-me, confuso. Power on Vess. Abri a porta do passageiro e tirei um saco de plástico que estava no banco. O que trouxeste, Miguel? Eu nada. Mentira. O que há neste saco? Miguel baixou a cabeça. Algumas coisas tuas que encontrei no quarto do Ricardo. Fotos, uma corrente, um livro. Abri o saco. Ali estavam efetivamente algumas fotos do meu casamento. Uma corrente de ouro que tinha sido da minha mãe e o livro de receitas que Ricardo me tinha oferecido no primeiro aniversário. Por que as trouxeste? Pensei que as querias de volta. Fechei o saco e devolvi-lhe. Fica com elas. O que? Já não preciso delas. Essas coisas pertencem a outra Carmen. A Carmen que vivia em casa de outros, que dependia de outros, que precisava de permissão de outros para existir. Aproximei-me mais de Miguel, olhando diretamente nos olhos. Esta Carmen não precisa de nada do passado. Miguel segurou o saco como se pesasse toneladas. Carmen, por favor, a minha mãe está a morrer. A fazenda está a acabar-se. Nós somos a tua família. Não, disse com calma. A minha família são as pessoas que me ajudaram quando vocês me expulsaram. Dom Aurélio, Dona Lola, Maria, eles são a minha família. Mas o Sebastião, ele é um Mendoza. Tem direito. O Sebastião tem tudo o que precisa. Levantei o meu filho e dei-lhe um beijo na testa. Verdade, meu amor. Tu tens mãe, tens casa, tens comida, tens futuro. Sebastião bateu palmas e riu-se. Miguel ficou parado junto à sua caminhoneta, com o saco nas mãos e o olhar perdido. Carmen, eu sei que não merecemos o teu perdão, mas eu perdoo-te, Miguel. As palavras foram tão simples e diretas que Miguel ficou sem fôlego. A sério. Perdoa-te a ti, ao Roberto, a tua mãe. Perdoa-vos porque guardar rancor far-meia mal a mim, não a vocês. Miguel sentiu que se lhe enchiam os olhos de lágrimas. Obrigado, mas perdoar não significa esquecer. E não significa que vos vou resgatar. Caminhei em direção à porta da minha casa. Vocês tomaram a vossa decisão há 1 ano e meio. Agora vivam com as consequências. Parei antes de entrar. E Miguel, não voltes. Não mandes o Roberto. Não mandes a tua mãe. Não mandes ninguém. Esta conversa acabou aqui. Carmen, por favor, vira a mim uma última vez. Cuida bem da tua mãe. Procura trabalho honesto. Vende a fazenda se for necessário e começa uma vida nova noutro lugar. Assim de fácil, como vocês me disseram a mim. Boa sorte, vais precisar dela. Entrei em minha casa e fechei a porta atrás de mim. Da janela vi Miguel ficar parado junto à caminhoneta durante vários minutos, olhando para casa como se esperasse que eu mudasse de ideias.
Finalmente subiu a caminhoneta e foi-se embora. Sentei-me na minha sala pequena, mas confortável, com Sebastián a brincar no chão aos meus pés. As mãos tremiam-me ligeiramente, mas não era de medo nem de tristeza. Era algo parecido com alívio, como se tivesse fechado uma porta que estivera aberta tempo demais. Como se finalmente fosse completamente livre. Maria apareceu à porta da cozinha. Tudo bem, Dona Carmen? Tudo perfeito, Maria. Podes rever os queijos do lote da manhã. Amanhã temos que entregar 50 quilos na cidade. Sim, senhora. Levantei Sebastián e saí ao pátio traseiro. As minhas vacas pastavam tranquilamente. As galinhas bicavam entre as plantas de malagueta e do quarto da queijaria saía o aroma doce do leite a coalhar. Tudo isto era meu. Tudo isto tinha construído sozinha. E ninguém, nunca mais, poderia tirar. 5 anos depois do dia em que saí da fazenda dos Mendoza, acordei como sempre às 5 da manhã. Mas desta vez não foi o despertador que me levantou. Foi Sebastián, que aos 6 anos já tinha desenvolvido o costume de acordar cedo para ajudar a mãe com as vacas. Mãe, a Esperança tem sede, anunciou o menino parado junto à cama, com o seu macacão pequeno já vestido. Sorri e espreguicei-me. Pela janela entrava a luz dourada do amanhecer de setembro e podia ouvir o som familiar das vacas a moverem-se nos currais. Já deste água a todas, menos a Esperança. Ela quer que tu lhe deis. Levantei-me e vesti-me rapidamente. Esperança, agora com 8 anos e matriarca de um rebanho de 12 vacas, Holstein, efetivamente tinha suas preferências. Continuava a ser a vaca mais carinhosa do curral e procurava sempre a atenção especial de Carmen. Saímos juntos ao pátio. O que antes tinha sido um terreno baldio, atrás de uma bomba de gasolina abandonada, agora era uma propriedade de 3 hectares, com currais modernos, uma queijaria certificada, uma casa de 2 andares e um letreiro grande na entrada que dizia Lacticínios Esperança, empresa familiar fundada em 2019. Tinha agora 8 empregados permanentes. Maria, que se tinha tornado na minha mão direita e supervisora de produção. 2 rapazes que cuidavam das vacas. 3 senhoras que trabalhavam na queijaria. Um motorista que conduzia o caminhão de distribuição. E um contabilista que vinha 2 vezes por semana. O negócio tinha se expandido a toda a região. Fornecia laticínios a 20 restaurantes. Tinha contratos com 3 supermercados. E acabava de abrir uma pequena loja na cidade onde vendia diretamente ao público. Mãe, quando vai nascer o bezerro da Esperança? Perguntou Sebastián, enquanto enchíamos o bebedouro. Em 2 semanas, mais ou menos. E vai ser menino ou menino? Não sabemos até nascer. Eu quero que seja menina para ali, por Esperança Júnior. Rime. Sebastián tinha herdado o amor pelos animais, mas também tinha desenvolvido uma mente prática impressionante para a sua idade. Já sabia contar as vacas, calcular quanto leite produziam e ajudava Maria a anotar as vendas diárias. Sabes que dia é hoje? Perguntei-lhe, enquanto acariciava o lombo de Esperança. Sexta-feira. Sim, mas que sexta-feira especial? Sebastián ficou pensativo. O teu aniversário? Não, é o dia em que faz exatamente 5 anos que chegamos aqui. Sebastián olhou em volta, tentando imaginar como tinha sido tudo antes. Quando não tínhamos nada. Quando não tínhamos nada mais do que a Esperança doente e muita vontade de seguir em frente. Olhei para o meu curral cheio de vacas sãs, a minha queijaria a funcionar, a minha casa onde Sebastián tinha o próprio quarto com uma cama a sério e brinquedos, e senti essa sensação tranquila que tinha aprendido a reconhecer como satisfação profunda. Não era euforia nem triunfo ruidoso, era algo mais sereno, como a sensação de ter construído algo sólido que ia durar. Os anos que se seguiram foram de crescimento constante. O negócio prosperou. Sebastián cresceu forte e saudável. E Esperança
a vaca que me tinha sido dada, como nada revelucei, o maior tesouro. Os seus filhos e netos encheram os meus currais. A sua genética excelente fez com que o meu rebanho se tornasse conhecido em toda a região. Veterinários vinham de longe para estudar a minha linha de Holstein. Outros produtores ofereciam fortunas pelos meus animais, mas nunca vendi a esperança, nem sequer quando ficou velha demais para parir. Ela tinha o seu lugar garantido nos meus campos até o fim dos seus dias. Era mais do que uma vaca, era um símbolo, era a prova viva de que o lixo de uns pode ser o tesouro de outros. E toda vez que olhava para ela, lembrava-me daquele dia. O dia em que Dona Esperança Mendoza, com todo o seu orgulho e crueldade, me deu uma vaca doente pensando que me estava a dar nada. Não sabia que me estava a dar tudo. Não sabia que aquela vaca valia 1000 vezes mais do que a fazenda inteira deles. Não sabia que me estava a dar a oportunidade da minha vida. E por isso, de uma forma estranha e inesperada, eu era-lhes grata. Porque se não me tivessem expulsado, nunca teria descoberto quem eu realmente era. Nunca teria descoberto que dentro de mim havia uma mulher forte, capaz, determinada. Uma mulher que não precisava da aprovação de ninguém. Uma mulher que podia construir o seu próprio império a partir de nada. Uma mulher livre.